Igreja de Cristo é o maior milagre da face da terra. A igreja nasceu para dar certo. A Bíblia diz que o próprio Senhor Jesus garantiu que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Mas a igreja sempre foi atacada por heresias. Heresias atacam a igreja a fim de tentar dissuadir a igreja daquilo que é o seu verdadeiro propósito. Outra coisa importante nós entendermos é que as heresias que atacam a igreja não são heresias novas, são heresias antigas com uma nova roupagem. Por que precisamos falar ininterruptamente sobre heresias? Porque a igreja continuará sendo atacada até a volta de Cristo. Mas nós precisamos aprender a defender a igreja, celebrar a nossa fé em Jesus, a fim de que a igreja continue vencendo para a glória do nome de Jesus. Queridos, sejam bem-vindos à Academia de Pregadores. Eu sou o pastor Anderson Silva. Estamos nas nossas lições bíblicas de escola dominical, currículo dos adultos. E na aula de hoje nós vamos iniciar um novo trimestre. É com muita alegria que nós vamos iniciar o primeiro trimestre de 2025. E nesse primeiro trimestre nós seremos blindados com um assunto apologético, ou seja, defesa da fé cristã. Todos nós precisamos entender sobre apologética para que a gente defenda a nossa fé. E com 13 lições comentadas pelo pastor Ezequias Soares, nós realmente vamos aprender coisas maravilhosas. O pastor Ezequias Soares é líder da Assembleia de Deus em Jundiaí. Ele é presidente da Sociedade Bíblica do Brasil, presidente da Comissão de Apologética da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, é especialista em línguas bíblicas, ele é mestre em ciência da religião, autor dos livros O Ministério Profético na Bíblia, Manual de Apologética Cristã, entre outros livros, todos eles publicados pela CPAD. É um escritor já de longas datas aqui na nossa casa publicadora das Assembleias de Deus, e aí na sua tela está a capa da nossa revista desse trimestre, Em Defesa da Fé Cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova roupagem. Na aula de hoje, nós vamos estudar a lição de número 1, do dia 5 de janeiro de 2025. O título da nossa lição é Quando as heresias ameaçam a unidade da igreja. Você vai perceber que essa primeira lição tem um foco muito específico, proteger a unidade da igreja. Unidade não é união. União é quando elementos diferentes se unem em prol de uma só missão. Unidade é quando elementos diferentes estão tão unidos e tão bem catalisados nessa união que isso se torna uma unidade. Ou seja, quando a gente olha para algo, a gente vê diversos elementos, mas estão realmente ligados como uma parte só. A igreja não pode ser só unida. A igreja precisa prevalecer em unidade. Paulo vai falar muito bem disso. A igreja como um corpo, que tem muitos membros, mas estão todos unidos em uma só unidade. Isto é o nosso corpo. Os nossos diversos membros do corpo estão todos ligados a um só corpo por uma unidade. E as heresias, elas ameaçam a unidade da igreja. É sobre isso que nós vamos estudar nesta primeira lição. O nosso texto áureo está na carta de Judas. Claro, todo mundo sabe que isso aqui não é o traidor, né? Judas, versículo 3, porque Judas tem um só capítulo. O texto áureo nos diz o seguinte: Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Eu gosto sempre de dizer que Jesus não precisa ser defendido. Ele é Deus.
E ele sabe se defender. Nós não precisamos defender Jesus, não precisamos defender o nosso Deus. Nós precisamos defender a nossa fé e precisamos defender a igreja. Aí sim, a igreja é o corpo de Cristo na terra. E o Senhor nos chamou para defender a igreja. E nós precisamos defender a nossa fé. E uma das formas mais brilhantes de defender a nossa fé é celebrando a nossa fé em Jesus. Verdade prática da nossa lição. A nossa verdade prática nos diz o seguinte: heresias são crenças e práticas. Perceba que não são somente crenças, são crenças e práticas contrárias ao pensamento bíblico que distorcem, tentam mudar de forma forçada os pontos principais da doutrina bíblica. Infelizmente, tem gente que confunde heresia com ideologia. Por exemplo, a nossa igreja, a Assembleia de Deus, tem uma ideologia institucional, tem também uma visão de usos e costumes institucionais. E temos também a nossa roupagem doutrinária. Quando é que nós descobrimos que aquilo que é contrário ao que nós pensamos é realmente uma heresia? Quando combate os principais pontos da doutrina bíblica. E não quando é simplesmente uma discordância daquilo que a gente acredita, ou uma ideologia diferente, uma ação institucional diferente. Não, isso não é heresia. Heresia é aquilo que combate os principais pontos da doutrina bíblica. Leitura bíblica em classe. Aliás, antes da leitura bíblica em classe, a nossa palavra-chave é heresia. Nós vamos entender na lição de hoje o que é heresia. Então vamos à leitura bíblica em classe. A nossa leitura bíblica em classe está em Atos, capítulo 20, versículos 28 ao 31, e também a primeira epístola de Pedro, capítulo 3, versículos 15 e 16, e ainda a segunda epístola de Pedro, capítulo 2, do versículo 1 ao 3, que nos diz o seguinte: olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei, noite e dia, de admoestar com lágrimas a cada um de vós. 1 de Pedro, capítulo 3. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós, tendo uma boa consciência, para que naquilo em que falam mal de vós como malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom procedimento em Cristo. 2 de Pedro, capítulo 2. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade, e por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença e a sua perdição não dormita. Queridos, esses 3 textos são enfáticos, muito aplicáveis à nossa vida cotidiana, ao pastoreio cotidiano. Aqui nós temos uma palavra de Paulo, que ele escreveu para a igreja que estava em Éfeso, e nós temos também 2 referências do próprio apóstolo Pedro
alertando a igreja sobre falsos profetas, sobre heresias, sobre falsos cristos. Eu gostaria de que você prestasse atenção aí na sua tela, porque eu quero destacar 2 ou 3 versículos aqui. O primeiro deles: olhai por vós, deixa eu abrir aqui para grifar algumas coisas que eu acho interessante nesse aspecto. Olhai por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispo para apacentardes a igreja de Deus. Primeiro, apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. É muito importante notarmos que nós, pastores, apacentamos um rebanho que não é nosso. Apacentamos a igreja de Deus. O rebanho não é nosso. Nós estamos apacentando um rebanho que pertence ao Senhor. E nós fomos chamados para apacentar o rebanho, defender o rebanho. Nós somos chamados por Deus para fazer com que este rebanho seja o melhor possível. É isso que Deus nos chamou para fazer, apacentar o rebanho de Deus. Depois, na 1 de Pedro, capítulo 3, está escrito: antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que pedir razão da esperança que há em vós. Pedro está nos ensinando que nós precisamos ter um conhecimento de Cristo, ou conhecimento da palavra de Deus, que seja um mínimo de conhecimento para defender a nossa fé. Por que nós cremos, como nós cremos. Eu fico olhando nos nossos dias, tem pessoas que têm uma base de fé tão rasa, tão superficial, que qualquer coisa que acontece, a pessoa muda, ela muda. Eu me lembro de uma turma que eu tive num seminário teológico, que eu peguei essa turma no primeiro semestre e fui até o último. E quando a gente estava no antepenúltimo semestre, mais ou menos, um aluno falou, porque não sei o quê, se eu fui, quando eu fui batizado com o Espírito Santo, se é que eu fui batizado com o Espírito Santo, e eu falei com ele, peraí, quer dizer que agora, depois de 3 anos no seminário, as suas convicções que realmente você tinha, elas acabaram? Por que os nossos jovens, os nossos filhos, por exemplo, são criados na igreja, ensinados aos pés do Senhor, ensinados através da palavra de Deus, e quando vão para a faculdade, na primeira aula que tem com um professor que não conhece o Senhor, já tem as suas convicções abaladas? É disso que Pedro está falando aqui, ó. Mais uma vez aí na sua tela. Estai sempre preparados para responder com mansidão, não é responder asperamente, com truculência, com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Nós precisamos realmente entender que há uma esperança em nós e nós precisamos aprender a responder sobre essa esperança. Outro texto que eu quero destacar aqui na leitura bíblica em classe é na segunda epístola de Pedro, capítulo 2, quando Pedro diz, e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. Ok. Pedro está dizendo, olha, continue na sua tela, Pedro está dizendo o seguinte, vai aparecer falsos doutores entre vocês. Pessoas que têm a perícia de ensinar, que conseguem transformar aquilo que é uma mentira em algo aparentemente verdadeiro, que eram os sofistas daqueles tempos. Ok, eles aparecerão. Quer dizer que eles já estão no nosso meio? Não, eles surgirão, podem ser que vão surgir de fora para dentro. Mas olha o que Pedro diz aqui, ó. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade, e por avareza farão de vós negócio, com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença. Pedro está dizendo assim, e muitos seguirão as suas dissoluções. Eu fico pensando o seguinte, eu não sei quem é pior, se são os falsos doutores que seguem, que aparecem entre nós, ou se são aqueles que seguem os falsos doutores.
Porque nós precisamos ser uma igreja madura, de forma que, quando os falsos doutores surgirem, nós mesmos termos condições de dizer: não, não, não foi isso que nós aprendemos, e refutá-los. Voltando um pouquinho ainda, na primeira epístola de Pedro, no capítulo 3, no versículo 16, olha como está aí, está aí na sua tela, olha, no versículo 16 da primeira epístola de Pedro, capítulo 3. Tendo uma boa consciência, para que naquilo em que fala mal de vós, como malfeitores, fiquem confundidos, os que blasfemam ao vosso respeito, ou blasfemam do vosso bom procedimento em Cristo. Então Pedro está nos dizendo o seguinte: olha, vocês precisam ter uma boa consciência. Vocês precisam ter uma boa consciência para que aqueles que falam mal de vocês fiquem confundidos. Outra coisa que eu quero voltar ainda aí, porque me passou, Atos capítulo 20, versículo 29. Paulo diz assim: porque eu sei bem que, depois da minha partida, primeiro, entrarão no meio de vós, entrarão no meio de vós lobos cruéis que não perdoarão o rebanho. Mas olha o que Paulo diz no versículo 30, e que dentre vós mesmos, aliás, deixa eu voltar aqui, dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem discípulos após si. Então perceba que Paulo está dizendo que vai entrar falsos doutores, entrar falsos mestres, mas dentre o próprio rebanho aparecerão alguns homens que procurarão atrair algumas pessoas a si, após si, alguns discípulos após si. Então nós precisamos ter cuidado. Realmente precisamos estar precavidos, realmente precisamos aprender a defender a convicção que nós temos em nós mesmos, para que ninguém nos engane e nós sigamos dentro daquilo que é a vontade de Deus para a nossa vida. Vamos à introdução da nossa lição. Essa primeira lição é uma lição bem introdutória mesmo. E aqui, na introdução dessa primeira lição, o pastor Ezequias Soares diz o seguinte: heresias são crenças e práticas contrárias ao pensamento bíblico, pois elas distorcem os pontos principais da doutrina cristã, confrontam o cristianismo histórico e criam problema para as igrejas e a família. Você não pode esquecer que heresias, elas são crenças e práticas contrárias ao pensamento bíblico. Crenças e práticas contrárias a tudo que é o pensamento bíblico. É aquilo que nós já falamos. Às vezes, uma outra denominação que tem um pensamento ideológico diferente do nosso não é uma heresia. Não é. É um pensamento ideológico diferente. Eu gosto de trabalhar assim, eu gosto de trabalhar desse jeito. A liturgia da Assembleia de Deus é assim, a liturgia de outra igreja é dessa forma. Não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de crenças e práticas que são contrárias ao pensamento bíblico. Por quê? Porque a palavra de Deus é o crivo de todos aqueles que querem exercer a fé cristã. Primeiro ponto da nossa lição: as ameaças dos lobos vorazes. Esse é o primeiro ponto. Primeiro parágrafo do primeiro ponto. Vamos tratar sobre os cuidados pastorais. E o nosso escritor, ele vai nos dizer aqui, primeiro, que a função primordial do pastor é alimentar, guiar e proteger o rebanho. Preste atenção nisso aí, alimentar, guiar e proteger o rebanho. Então, embora ele está dizendo aqui que a função principal é uma função que, na verdade, exige 3 ações específicas: alimentar, guiar e proteger. Outra coisa que o nosso escritor deixa claro para a gente aqui é que a exortação apostólica aos líderes da igreja visa proteger os irmãos e as irmãs das heresias e guiar todos na verdade do evangelho. Este tem que ser o nosso compromisso pastoral com a igreja.
Lembrando que eu já disse no início da nossa aula, nós não estamos pastoreando o rebanho que é nosso. Eu quero destacar aqui duas coisas que são importantes. Primeiro, eu escrevi aqui, para não esquecer, o pastor, ele precisa realmente ser um protetor do rebanho. Por exemplo, quando a gente lê lá sobre Davi, quando ele estava para enfrentar Golias, e que o próprio Saul não acreditou que ele poderia vencer Golias, ele diz assim, olha, eu estava cuidando das ovelhas do meu pai. Eu estava pastoreando o rebanho do meu pai. E veio um lobo e tentou tomar uma ovelha. Ou veio um leão e tentou tomar uma ovelha. Eu lutei com o leão e arranquei a ovelha das garras dele. Depois veio um lobo e eu também arranquei. Por quê? As ovelhas não eram de Davi. Eram do rebanho do pai dele. E Davi era um protetor do rebanho. Davi não fala se a ovelha era boa de lã ou ruim de lã, se era ovelha arisca, que fugia muito. Não, não. Nós precisamos entender que esse espírito de proteção do rebanho tem que vir sobre a nossa vida. Nós estamos aqui para proteger o rebanho. Deus não nos chamou para ver alguém sair da igreja e se desviar e a gente dizer, não, é o Senhor que está limpando o rebanho. Meus irmãos, Deus não limpa rebanho colocando ninguém para fora. Deus limpa o rebanho transformando a vida das pessoas. Então Deus nos chamou para proteger o rebanho. Seja uma ovelhinha boa, seja uma ovelhinha que dá trabalho. Eu ia falar ovelhinha ruim, mas não pode falar isso. É ovelhinha que dá trabalho, ovelhinha que nos desafia. Nós precisamos proteger. Outra coisa que eu escrevi aqui é que, se para nós pastores existe esta exigência de proteger, para as ovelhas, olha, meu irmão, para você que é ovelha, escuta isso aí, é preciso deixar-se ser protegido. Infelizmente, a gente está vivendo um tempo de ovelhas que não querem ser pastoreadas. Não querem ser pastoreadas. Eu digo isso aqui para irmãos da nossa igreja. Eu estou aqui para te pastorear. Mas você precisa querer ser pastoreado. E acima de querer, você precisa se deixar ser pastoreado. Teve um dia que eu fui resolver uma questão com uma ovelha e essa ovelha falou, não, pastor, eu mesmo estou resolvendo. Eu falei, não, senhor, você não tem autoridade espiritual sobre a sua vida. Você não é o seu próprio pastor. Quem tem autoridade espiritual sobre a sua vida sou eu, que hoje sou o seu pastor. Não sou eu como pessoa, não é o Anderson, mas é o pastor que Deus estabeleceu. Então nós precisamos entender isso. Precisamos nos deixar ser pastoreado, nos deixar ser guiado pelo pastor, nos deixar ser protegido. Porque tem pessoas tem ovelhas que, infelizmente, não querem se deixar ser protegidas. Segundo parágrafo da nossa lição. A Academia de Pregadores tem um recado para você. Olá, queridos alunos e alunas da Academia de Pregadores, que bom ter você conosco neste momento tão especial. Estamos aqui para apresentar a nova plataforma da Academia de Pregadores, que foi construída ao longo dos últimos meses com muito carinho, um grande investimento, para levar até você não somente um conteúdo de excelência, mas também tecnologia de ponta. Veja comigo. Os cursos estão organizados por trilhas na página principal. Aqui você encontra sugestões, lançamentos, temas específicos e outras categorias. No final da página tem uma trilha com todos os cursos. Após começar os seus estudos, a primeira trilha será Continuar assistindo, que mostra somente os cursos iniciados por você. Sobre a capa do curso, consta o número de aulas, a carga horária e um botão para adicionar os favoritos. Nesta seta, você pode expandir e ver um vídeo de introdução. Para fazer login, clique no avatar no canto superior direito e insira o seu e-mail e senha usados no cadastro. Caso tenha esquecido a senha, é só clicar neste link, preencher o e-mail cadastrado e a senha será enviada. No canto superior esquerdo fica o novo menu do portal. Ao abrir um curso pela primeira vez, você vê as informações do curso e do professor. E na lateral, ou logo abaixo se for no celular, está a lista de módulos e aulas. Algumas aulas iniciais podem ser grátis e qualquer pessoa que fizer um cadastro rápido pode assistir. Após se matricular, aqui você vê as aulas concluídas, aulas liberadas ou agendadas. Você pode adicionar os favoritos, dar uma nota ao curso e acompanhar o seu progresso. E se você sair do curso e retornar depois, o sistema vai abrir exatamente a última aula assistida. Se estiver no computador, use esta seta para ampliar a tela. Logo abaixo da videoaula você encontra os links para baixar anexos, como áudio e apostilas.
E neste campo em branco, pode fazer as suas anotações enquanto assiste. Depois é só imprimir ou salvar. Quando terminar o curso, clique no botão Emitir meu certificado e ele será gerado automaticamente no mesmo instante e sem custo. Clicando no avatar, você tem acesso ao seu perfil e histórico de pagamento. Em Meus Cartões, pode adicionar um novo cartão de crédito para fazer o pagamento do seu plano. Se você já era nosso aluno e seu cartão não aparece aqui, adicione um cartão na nova plataforma. Então aproveite as novidades e clique em Assine Agora. Escolha um dos planos, venha para a Academia de Pregadores, a maior escola bíblica online do Brasil. Paulo diz, depois da minha partida, versículo de número 29. E o nosso escritor nos assevera que essa expressão é uma palavra profética, pois o apóstolo não está apenas se referindo à sua morte, mas também ao avanço dos hereges no seio da igreja, depois do período apostólico, no futuro. Percebam que Paulo não estava falando só depois que ele morresse, ele estava falando depois da minha partida. Nós sabemos que nós vivemos dias, como eu disse, que as heresias são as mesmas com a nova roupagem. Eu falei na introdução da nossa aula aqui, se não me falha a memória, que Salomão escreve em Eclesiastes dizendo que aquilo que é já foi e aquilo que será também já foi. Não há nada novo debaixo do céu. Mas nós sabemos que hoje existe um avanço pelas condições tecnológicas do mundo, pela destruição das barreiras, né? Parece que acabaram-se as barreiras geográficas. As pessoas estão hoje lá do interior, lá na roça, mas estão através da internet visitando o mundo, passeando o mundo, vendo o mundo. Então, por toda essa globalização mundial, há uma aceleração desse avanço das heresias no seio da igreja. E é sobre isso que Paulo estava falando. Outra coisa que o nosso escritor deixa claro aqui para a gente é o seguinte, ó, o apóstolo Pedro, depois de ensinar que o Espírito Santo inspirou os profetas do Antigo Testamento, mostrou que a presença do verdadeiro ensino nem sempre é suficiente para impedir a manifestação do falso. Eu me lembro de uma história que eu vi que perguntaram certa feita para o diretor do Banco Central americano, perguntaram para ele o seguinte, como é que vocês fazem para evitar a falsificação da nota de $100? E ele disse, nós não nos preocupamos com a falsificação, nós intensificamos ou aprimoramos a nota verdadeira. Isto é o que nós precisamos entender. Nós não precisamos ficar preocupados com as falsas heresias, ou com as heresias. Falsa heresia é quase uma redundância, né? Nós não precisamos ficar preocupados com as heresias. Será o que vai aparecer? O que vai surgir? Meu Deus do céu. Não, essa não é a nossa preocupação. A nossa preocupação é ensinar a verdade. Mas uma coisa é certa, o ensino genuíno e verdadeiro da palavra de Deus nem sempre vai impedir o surgimento das falsas heresias. É isso que o nosso escritor está dizendo. Ele deixa claro que a palavra de Deus nos mostra que a presença do verdadeiro ensino nem sempre é suficiente para impedir a manifestação do falso. O falso aparece. E quando o falso aparece, nós precisamos estar prontos para combatê-lo. Terceiro parágrafo deste primeiro ponto. A origem dos falsos mestres. Em primeiro lugar, o nosso escritor vai dizer que os lobos vorazes, vamos lá para outra parte da página, os lobos vorazes surgem dentro da própria igreja. Quando o apóstolo Paulo diz, dentre vós, e em segundo lugar, e em segundo lugar, se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos para si mesmos. Então, nós precisamos entender que aqui o apóstolo Paulo está falando
de algo muito relevante. Esses lobos surgem dentro da própria igreja e eles se levantam para atrair os discípulos. Os discípulos, quais discípulos? Os discípulos de Cristo. Para atrair os discípulos de Cristo para si mesmos. Atrair os discípulos de Cristo para si mesmos. Eu escrevi aqui que isso aqui, ó, é um grande perigo. Por que que isso é um grande perigo? Porque às vezes, irmãos, aqueles que já estão entre nós, antes de aparecerem como falsos mestres, eles ganham a nossa confiança. Eles atraem pessoas primeiro. Duas coisas eu quero falar em relação a isso aqui. Os falsos mestres não atraem discípulos para Cristo, mas para si mesmos. Nós fomos chamados para fazer discípulos, mas não para nós mesmos. Fazer discípulos para Cristo. E aí a outra coisa que eu quero dizer é qual a nossa capacidade de discipularmos para Cristo e não para nós mesmos. Nós precisamos discipular para Cristo. E como é que eu adquiro a capacidade de discipular pessoas para Cristo? Conhecendo o Cristo para o qual eu vou discipular. Infelizmente, tem pessoas que querem fazer discípulos para Cristo, mas nem elas mesmas foram discipuladas ainda. Nem elas conhecem a Cristo de verdade. Então, a partir do momento que eu conheço a Cristo de verdade, eu tenho condição e sou responsável por fazer discípulos para Cristo. Assim, nós conhecemos realmente quem é discípulo de Cristo. E como é que nós conhecemos quem é discípulo de Cristo? Aquele que está discipulando para Cristo. Porque uma vez que eu verdadeiramente sou discípulo, eu consigo também discipular para o Cristo do qual eu discípulo sou. Segundo ponto da nossa lição, o que é apologética? Aqui nós vamos ter uma breve definição da apologética, porque é assim a roupagem do nosso trimestre. Nós vamos tratar de apologética cristã, que é a defesa da fé. Então, segundo ponto da lição, o que é apologética? Primeiro parágrafo, definição. Apologética, nos diz o nosso escritor, apologética cristã, porque a nossa apologia aqui é uma apologia do Evangelho de Cristo. Apologética cristã é a defesa lógica, não se esqueça disso, ó, lógica e racional. Ah, não é algo espiritualizado. Não, irmão, para fazer a defesa apologética a gente tem que orar. Não, você tem que estudar, tem que conhecer a palavra de Deus. Então é a defesa lógica e racional. Eu vou falar devagar, porque fica parecendo que eu juntei a palavra i, o termo e. Vou tirar até o i, né? Que a gente mineiro. Agora eu tenho que falar igual o paulista. O paulista não fala i, ele fala e racional. Porque se eu falo i, como o mineiro faz, fica parecendo que é irracional, ou seja, sem raciocínio. Mas a apologética cristã é a defesa lógica e racional da fé cristã e de suas práticas doutrinárias. Outra coisa é que nós temos o substantivo. O substantivo é o apologia. Substantivo apologia, do grego, que literalmente significa defesa, significa resposta. É isso aí, ó. Defesa, resposta. O que nós precisamos entender aqui, neste parágrafo? Apologética cristã é a defesa lógica e racional da fé cristã e de suas práticas. Não é só a defesa da fé como algo ideário, não é só a defesa daquilo que a fé cristã ensina, é a defesa da fé e das suas práticas doutrinárias. Outra coisa, nesse primeiro parágrafo ainda do segundo ponto, que o nosso escritor deixa claro para a gente é que cadê? Tá aqui, ó. A apologética mostra que o cristianismo é racional. Os dados da revelação podem ser explicados de maneira metódica e sistemática, portanto, aceitável. Sabe o que é isso? A fé cristã não é só aquilo que eu sinto, é aquilo que realmente é. É aquilo que é a verdadeira proposta do Evangelho, de forma lógica, de forma racional, de forma bem explicada, de forma metódica. Nós precisamos desenvolver essa capacidade.
Eu tenho dito que nós precisamos desenvolver a capacidade para formar pessoas. A palavra de Deus vai nos dizer que na igreja que estava em Antioquia havia doutores e mestres. Nós precisamos estimular esse tipo de conhecimento entre nós, porque esse tipo de conhecimento realmente forma discípulos. Eu gosto de dizer que nós pentecostais gostamos do reteté. Glória a Deus, aleluia, ver o povo voar. Mas nós precisamos ter uma palavra centrada, uma palavra que ensine, que atinja o intelecto. Quando eu ministro a arte de pregar e preparar sermões, homilética, a gente fala de objetivos cognitivos. O que são objetivos cognitivos? Objetivos também afetivos. Objetivos cognitivos. Numa pregação, nós precisamos ter objetivos que atinjam o cognitivo da pessoa, que ensine, mas também objetivos afetivos, que gerem, sem dúvida nenhuma, uma atitude. Se nós só gerarmos atitudes, nós não atingimos o cognitivo, então não haverá transformação. Segundo parágrafo do segundo ponto. A que defesa Pedro se refere? Pedro fala, não é? Que nós precisamos aprender a defender a esperança que há em nós. A que defesa Pedro se refere? Há quem argumente que essa defesa seja uma resposta a uma acusação, visto que essa mesma palavra apologia aparece nesse sentido no Novo Testamento como defesa de uma acusação tanto formal, de uma acusação um tanto formal. O próprio Pedro vai deixar isso claro nesse contexto, né? Ele fala que esse versículo 16 fala sobre pessoas que falam contrário àquilo que é o verdadeiro comportamento cristão percebido na igreja. E o próprio pastor Ezequiel Soares, ele vai deixar isso aqui claro para a gente, ó, quando ele diz o seguinte, o versículo 16 fala do bom testemunho cristão que serve para provar a inconsistência das acusações contra os crentes. E ele continua dizendo o seguinte, mas não parece ser esse o caso, porque a defesa, resposta ou explicação nessa passagem é sobre a razão da fé dos cristãos. E isso diz respeito à doutrina cristã. Veja só, duas coisas estão aqui diante de nós. A razão da fé e as acusações injustas, infundadas, que os cristãos às vezes sofrem. Uma coisa está ligada à outra. Porque nesse período da igreja primitiva, a razão pela qual os cristãos sofriam acusações infundadas era por causa da forma que eles viviam, tendo uma vida movida por aquilo que era verdadeiramente o que eles acreditavam. Outra coisa importante nós tratarmos aqui, dentro deste ponto sobre o que é apologética, é que há décadas atrás a apologética só se preocupava com defender a fé, tão somente defender. Mas, de forma moderna, ela passou também a proclamar, porque começou-se a pensar o seguinte, se a apologética é defesa da fé, aquele que defende também tem condição de proclamar de maneira sólida. Então, a apologética deixou de ser só a defesa da fé. Ela passou a ser a proclamação da defesa da fé. Terceiro parágrafo do segundo ponto. Por que devemos combater as heresias? Em primeiro lugar, para defesa própria. Nós devemos combater as heresias para defender a nós mesmos. Nós precisamos entender isso. Eu preciso ter uma consciência verdadeira do cristianismo, da proposta do cristianismo. Em segundo lugar, ó, por que eu preciso combater as heresias? Para ajudar os outros na compreensão da própria fé. Então, ao mesmo tempo que eu defendo-me ao utilizar a apologética, eu me defendo, eu também auxilio os outros a conhecerem verdadeiramente a fé cristã. E terceiro parágrafo, terceiro ponto da nossa lição, que é o último ponto, o que são heresias? Primeiro parágrafo, seitas e heresias.
o nosso escritor nos diz que é verdade que o cristianismo foi também chamado de seita, mas por não cristãos, pessoas que não conheciam as verdades do evangelho de Cristo e que se opunham a ele. É muito comum dizer que o cristianismo é uma seita do judaísmo. Isso não é verdade, né? Se a gente for pensar em seita como sectar e separar, que é a origem da palavra, não é? A definição etimológica da palavra, o que é seita? É sectare, de cortar, de separar. Alguns pensam, porque o cristianismo começou a partir do judaísmo. O que nós precisamos entender é que aquele judaísmo que estava sendo praticado nos dias de Jesus, que foi quem fundou o cristianismo, não era o judaísmo verdadeiro. Não era o judaísmo que foi instituído pelo próprio Deus. Outra coisa é que o judaísmo, na sua essência, o judaísmo, na sua gênesis, era uma proposta, um caminho para revelar Cristo. E o judaísmo dos dias de Jesus já não fazia isso. Então, o cristianismo surge não como uma seita do judaísmo, mas como uma verdadeira proposta da vontade de Deus. E aí, para não esquecer, eu escrevi aqui, ó, o cristianismo nunca foi uma seita do judaísmo. O judaísmo que se tornou uma religião legalista no Novo Testamento, desde o Antigo Testamento, e chegou no Novo Testamento como uma religião legalista. Assim como nós não podemos também aceitar pessoas dizerem que o protestantismo é uma seita do catolicismo romano. Não, de forma nenhuma. O protestantismo surgiu como uma proposta no momento em que a igreja havia se distanciado de Deus. A igreja católica, o termo católico significa universal. Então, o protestantismo surgiu não como uma seita, mas como uma execução da verdade da proposta de Cristo para a igreja. Segundo parágrafo do terceiro ponto, a heresis. Aqui nós temos uma definição etimológica da palavra heresia. Ó, esse vocábulo aparece com o sentido de partido, espírito sectário, ou seja, separar, sectar, e nem sempre representa uma ruptura com, vamos lá, deixa eu puxar lá em cima, uma ruptura com o sistema convencional de determinada comunidade. O que é essa ruptura com o sistema convencional? Não é uma total separação. É, na verdade, às vezes, uma reformulação, não é? Então, esse termo, a heresis, é um vocábulo que aparece com o sentido de partido, espírito sectário, e nem sempre representa uma ruptura com o sistema convencional de determinada comunidade. Ou seja, isso aqui é tão somente uma fala do nosso escritor, a partir do termo original, né? A partir da gênesis da palavra heresia, para mostrar que o cristianismo não é uma seita, não é uma heresia, um sectário do judaísmo. Então, a heresia mesmo é aquilo que vai de encontro, que se choca com a verdade da palavra de Deus. E é o que nós falamos aqui no terceiro parágrafo do terceiro ponto. Heresias de perdição. As heresias distorcem os pontos principais da doutrina cristã no que diz respeito, olha só, a Deus, Trindade, o Senhor Jesus Cristo e o Espírito Santo, ao ser humano, à natureza do pecado, à salvação, origem e destino da raça humana, aos anjos e às escrituras sagradas. Se você parar para pensar, o que o nosso escritor propõe aqui são os principais pontos doutrinários da fé cristã. Então, o que é uma heresia? É aquilo que distorce os principais pontos doutrinários da fé cristã. Lá na nossa conclusão, o nosso escritor ele finaliza dizendo o seguinte: estamos a fazer pela verdade o que esses agentes da heresia fazem pela mentira? Irmãos, nós precisamos entender que os agentes da heresia, eles lutam pela mentira. Pastor, mas a Bíblia diz que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Mas isso não pode ser uma verdade na minha e na sua vida. Não, senhores. Nós precisamos estudar a palavra de Deus
e defender a igreja, defender a fé cristã, defender a nossa convicção, para que as heresias não prosperem no nosso meio, não ganhem a mente de outras pessoas e nós fiquemos cada vez mais firmados na verdade. Muito bem, meus queridos, chegamos ao final dessa primeira aula, desse primeiro trimestre de 2025, e eu acredito que, como você já percebeu, nós teremos muita coisa a ser tratada e, sobretudo, muita coisa a aprender. Esse primeiro trimestre de 2025 vai nos fornecer ferramentas poderosas para a igreja crescer de forma saudável e para fortalecer a nossa fé em Jesus. Deus te abençoe. Um grande abraço do pastor Anderson Silva, da Academia de Pregadores, e até a nossa próxima aula, em nome de Jesus.